Olá pessoal, nós faremos agora a correção do simulado de nível difícil referente ao texto sobre a interdisciplinaridade e análise da produção científica, ok? Vale lembrar que ainda no mês de abril nós teremos os chamados mega simulados de 50 questões, ok? E assim, nós estamos vivendo um momento um pouco conturbado por conta do coronavírus, né? Muito provavelmente a seleção que ocorreria em maio, muito provavelmente vai ser adiada, né? Não vai ser cancelada, mas a perspectiva aqui é a de que ela seja adiada. Eu estou acreditando que seja lá para o mês de agosto ou mesmo setembro, tá bom? O que nos traz aqui mais tempo para estudar, né? Então, caso realmente seja adiado, isso vai representar um acréscimo de conteúdo em nosso curso, né? Conteúdo este que vai ser composto basicamente por simulados. Então, a gente vai ter mais tempo para elaborar mais simulados, além destes que já estão disponíveis, né? Então, a gente vai elaborar mais simulados, mais correções de simulados, e eu acredito que seja até bom, principalmente para aqueles que estão chegando agora, tá ok? Então, assim, aqueles que devem estar comemorando um possível adiamento, né? Vale lembrar que todos os cursistas também, né? E aqueles que não estão no curso, né? Terão a prova adiada. Em outras palavras, se você vê, né, que vai ter mais tempo, todos os outros também vão ter mais tempo. Então, só vai valer, né, só vai ser positivo para você se você, de fato, estudar, né, para não ficar para trás em relação ao seu concorrente, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui o simulado de nível difícil. Vocês devem ter percebido que os simulados de nível difícil têm enunciados maiores, né? Eu busco muitas vezes trazer nos próprios enunciados conteúdos que servem para o nosso estudo. Então, na própria leitura do enunciado, a gente também vai estudando, né? E, obviamente, o nível de complexidade das questões é mais elevado em relação aos de nível fácil e médio, se bem que alguns cursistas estão até considerando algumas questões de nível difícil até mais fáceis que os de nível médio, né? Mas isso também pode representar uma certa facilidade do cursista em relação a determinado ponto do texto, né? Então, algum ponto do texto pode ter chamado mais a atenção do cursista e ele acabou estudando mais isso e, consequentemente, isso vai ficar mais familiarizado, né? Ele vai ter mais facilidade em responder uma questão que aborde aquele assunto que ele passou mais tempo estudando, né? Então, vamos lá. Primeira questão. No âmbito educacional, se definirmos interdisciplinaridade como junção de disciplinas, cabe pensar o currículo apenas na formação de sua grade. Porém, se definirmos interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde se formam professores e alunos. Na medida em que ampliamos a análise do campo conceitual da interdisciplinaridade, surge a possibilidade de explicitação de seu espectro epistemológico e praxeológico. Somente então torna-se possível falar sobre professor, aluno e sua formação. E dessa forma, no que se refere a disciplinas e currículos, Gaudêncio Frigoto destaca o aspecto complexo do trabalho interdisciplinar. Sobre esta complexidade sinalizada por Frigoto, é correto afirmar. Então, pessoal, vocês devem ter percebido que neste artigo, né, nesse texto, a interdisciplinaridade, a gente começa a leitura e parece que ela não termina mais, né? Porque a gente acha que é um simples artigo, mas na verdade a gente se depara com um texto bastante longo, né? Um texto com referências
a outros pesquisadores que abordam a interdisciplinaridade, né? Vale destacar que não há diferenças profundas entre um pesquisador e outro, tá ok? No que diz respeito a Gaudêncio Frigoto, que é citado no texto dela, o texto de Gaudêncio Frigoto é um artigo que fez parte da seleção passada, né, da seleção de 2019. Então, para quem quiser fazer a leitura desse artigo, pode acessar em nosso curso o módulo referente a 2019, você vai encontrar lá o texto de Gaudêncio Frigoto e também as análises desse texto, ok? Então, a autora cita esse texto de Gaudêncio Frigoto, traz partes desse texto, trazendo assim a perspectiva de Frigoto no que diz respeito à interdisciplinaridade. Basicamente, interdisciplinaridade como problema, né? E como necessidade. Então, há uma necessidade de uma perspectiva interdisciplinar na produção do conhecimento e há também a questão do problema, né? O problema diz respeito basicamente às próprias limitações que nós temos, e isso devido principalmente à nossa própria formação, que é uma formação ainda baseada no cartesianismo, né? E se nós temos uma formação ainda baseada no cartesianismo, nessa perspectiva da fragmentação, obviamente isso vai fazer com que seja mais difícil de a gente trabalhar em uma perspectiva interdisciplinar. Então, ao mesmo tempo que a interdisciplinaridade surge como uma necessidade, uma vez que quando a gente se depara com objetos de estudos, né, bastante complexos, né, isso faz com que a gente tenha de dialogar com outros campos científicos, proporcionando assim essa pesquisa interdisciplinar. Mas mesmo assim, mesmo a gente tendo essa necessidade, nós temos um problema que vem da nossa própria formação, uma formação cartesiana, né? E, obviamente, a nossa formação ela vai, de alguma forma, dificultar, né, ou buscar dificultar essa perspectiva interdisciplinar. Então, a interdisciplinaridade ela surge como uma necessidade e também como um problema, ok? Então, sobre essa complexidade que é o trabalho interdisciplinar, sinalizada por Frigoto, é correto afirmar. Então, vamos lá. Opção A. A abordagem interdisciplinar no âmbito educacional reside em seu duplo aspecto. Como necessidade, resulta das lacunas deixadas por outras abordagens que, devido à sua própria insuficiência teórico-metodológica, não estava resultando em dados confiáveis. Correta essa resposta, né? Então, vejam, a interdisciplinaridade ela surge como uma necessidade, por quê? Porque diante de objetos complexos, alguns campos científicos se mostram insuficientes, né, para abordarem esses objetos de estudos que são complexos, né? Ou seja, há lacunas metodológicas, há lacunas no que diz respeito ao campo científico dessa disciplina que vai limitar a abordagem deste objeto de estudos. Então, para superar essa limitação, ou para preencher essas lacunas, né, é feita aqui uma referência a outras disciplinas, a outros campos epistemológicos, para que assim o estudo desse objeto seja contemplado em sua integralidade, né? Então, a necessidade ela surge justamente nisso, justamente nessas lacunas existentes nos campos epistemológicos, né? E para preencher essas lacunas é preciso haver aqui uma integração com outras disciplinas. Quando não há essa integração, quando os campos disciplinares se fecham, né? Sem haver possibilidade de diálogo, e isso infelizmente ainda existe bastante, né, no campo acadêmico, né, o fechamento de campos, cada um investiga o seu objeto, tem a sua perspectiva e sem dialogar com outras perspectivas, isso ainda acontece, né? A gente vai ter aquilo que a autora chama em seu artigo das ilhas epistemológicas, né? Essas ilhas epistemológicas são epistemologias, né, campos científicos isolados, né, sem haver nenhum tipo de diálogo entre eles.
Isso também pode fazer uma referência a outro conceito, né? Outra expressão que a autora nos traz nesse texto, que é justamente da Babel, né? É como se nós tivéssemos aqui uma Babel, várias disciplinas, cada uma falando a sua própria língua e ninguém se entendendo e, consequentemente, elas acabam se isolando, né? Por isso que ela vai falar que nós devemos aqui ir em busca de uma epistemologia da convergência. A ideia aqui é convergir os campos epistemológicos, é integrar, né? No lugar de haver essa epistemologia da divergência, né? Então, a perspectiva aqui é de convergir. Então, a opção A está correta. Opção B. A dificuldade resultante da complexidade da abordagem educativa se deve à forte resistência de pesquisadores. Já está falsa, porque aqui nós temos essa referência à resistência de pesquisadores, mas no texto o que nós não nos deparamos com essa resistência dos pesquisadores, tá ok? A dificuldade resultante da complexidade dessa abordagem não se deve à forte resistência de pesquisadores. E continua. A dificuldade também é resultante da falta de interesse por práticas inovadoras, sendo mantida a característica do cartesianismo. Também está falso porque há, sim, interesse por práticas inovadoras. Opção C. A complexidade resulta de um duplo aspecto, como problema e como necessidade. No âmbito da necessidade, devemos permanecer apenas na prática empírica, procedendo a uma análise detalhada dos porquês dessa prática histórica e culturalmente contextualizadas. Está falso, né, pessoal? Não devemos permanecer apenas na prática empírica, porque a prática empírica ela nos traz aquilo que é superficial, para ir além dessa prática empírica, ou seja, para ir até as múltiplas determinações que constituem esse fenômeno, nós devemos aqui usar categorias teóricas como ferramentas indispensáveis para se chegar a essas determinações. Então, se a gente permanecer apenas na prática empírica, a gente não vai conseguir chegar a essas múltiplas determinações, ou seja, a gente não vai conseguir chegar, né, à realidade concreta, né, à essência, tá ok? Opção D. A pesquisa interdisciplinar somente torna-se possível onde várias disciplinas se reúnem a partir de objetos diferentes, porém é necessário criar-se uma situação-problema, no sentido onde a ideia de projeto nasça da consciência comum, da fé dos investigadores, no reconhecimento da complexidade do mesmo e na disponibilidade destes em redefinir o projeto a cada dúvida ou a cada resposta encontrada. Na verdade, o que a gente tem aqui é mais uma perspectiva multidisciplinar do que propriamente uma perspectiva interdisciplinar. Na interdisciplinaridade, o que a gente tem aqui é o mesmo problema que está sendo investigado, ok? E não problemas diferentes, né? Objetos diferentes. Então, trata-se do mesmo objeto que está sendo investigado, né? À luz aqui da convergência de vários campos disciplinares. Então, essa opção D está falsa. A opção correta da primeira questão é a opção A.